Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast, o seu podcast cultural semanal que você está sempre aí ligado, ok? Hoje nós temos aqui a presença do Sérgio Oliveira, agente cultural de São Bernardo do Campo, que vai contar muitas histórias aqui pra gente, certo? Sérgio, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, meu amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávio. Muitíssimo obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Estou bem, graças a Deus, a pandemia já foi embora, a gente está trabalhando bastante, está tudo andando. Tudo caminhando, né? Tudo caminhando. Que bom. Então, Sérgio, conta pra gente aí, ó, o pessoal quer saber, né? Como que você começou nessa arte aí, como agente cultural? Você começou na arte, assim, o que te, sei lá, despontou? Falar, puxa, eu quero ir pra arte de algum jeito. Como foi isso? Você foi influenciado por alguém? Você viu? Como é que você apareceu na arte? Conta pra gente aí. Cara, é uma história engraçada porque, na verdade, eu me preparei para ser um engenheiro, né? Eu fiz ETE Lauro Gomes, aqui de São Bernardo, fiz laboratório industrial, fui trabalhar numa empresa privada, trabalhei alguns anos e, enfim, eu tinha colocado como foco da minha vida isso. Mas, num certo momento, eu decidi fazer marketing, queria ir para a área de atendimento na empresa e tudo mais. E fui entrar na Universidade Metodista. Entrei na Metodista para fazer publicidade, eu sou formado em publicidade. Só que no meio do curso, fui demitido da empresa que eu trabalhava. Precisei ficar um ano sabático, porque não conseguia pagar a universidade na época. E surgiu o concurso público de São Bernardo para agente cultural, agente de esportes, enfim, isso em 90 mais ou menos. E, cara, eu sempre gostei muito de cinema. Eu fui formado pela Sessão da Tarde, né? Quem tem a nossa idade vai lembrar da Sessão da Tarde, que passava só clássicos, né? Passava os musicais da Paramount, da Muito MGM, legal. Muito com legal. artistas, assim, referência mundial. Aí, quando eu vi o concurso, eu fiquei meio dividido, porque eu sempre fui esportista também, sempre joguei futebol, sempre gostei de esportes. Mas eu gostava de cinema. E eu descobri na época que São Bernardo tinha os estúdios da Veracruz. E eu fui criado dentro de casa assistindo também Mazzaropi, porque meu pai era apaixonado pelo Mazzaropi, né? Aí isso foi o fator de decisão. Falei, não, eu vou para a cultura porque eu acho que esse viés tem mais a minha cara. Aí eu fiz o concurso, passei, aí entrei na prefeitura em 91, fui chamado em 91. E aí o vírus entrou de vez, né, cara? Eu conheci o que era Veracruz, estudei mais a história da Veracruz. Aí eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Voltei para a faculdade, obviamente, terminei o curso de publicidade, mas já fui focando no cinema. Entendi. Fiz especialização em cinema depois fiz gestão pública. Aí você tinha o quê? 18 anos quando você entrou? Não, um pouquinho mais. Eu tinha já uns 21, 22 quando eu entrei. Mas para você fazer publicidade, você já tinha um gosto pela arte, como você falou, né? Sim, é que eu entrei pensando em marketing, pensei em trabalhar na publicidade, trabalhando com marketing, né? Mas quando eu entrei mesmo, a faculdade de publicidade, ela te dá uma visão geral, não só da área comercial, mas também cultural, artística e tudo mais. E aquilo foi me seduzindo, né, cara? Adorava publicidade também. E publicidade nada mais é do que um ramo do cinema. E era a época que o Brasil tinha dado aquele boom na publicidade, a Washington Oliveto, Luiz Anguanais. Então, os nossos heróis eram todos esses. E a gente foi descobrindo a linguagem e a proximidade que a prefeitura me deu com a Veracruz e com os projetos que aconteceram na Veracruz depois. Isso foi crescendo e eu acabei me dedicando no audiovisual. Claro, né? Trabalhando como agente cultural, eu também tinha contato com todas as outras linguagens. A gente trabalhava teatro, música, dança, com todas as linguagens. Mas eu sempre tive aquela
paixãozinha pelo cinema e sempre me colocava à disposição para trabalhar com os projetos Os de projetos, cinema. né? Você falou do Mazzaropi, eu lembrei que tem um canal, acho que é o Canal Brasil, Rede Brasil, né? Que passa direto, né? E eu Isso, assisto, de vez em quando eu tô lá isso. assistindo também, Não, mas eu acho que todo mundo devia né? assistir, Que é cara, muito legal. porque a linguagem do Mazzaropi é universal, né? É um humor universal. A qualidade técnica, óbvio, não pode ser Hum, cobrada porque a gente vivia no Brasil, hum. década de 50, 60, 70, que o cinema ainda era um pouco incipiente. Mas a linguagem Mazzaropi era Então, e fantástica. passa os outros também, bastante lá, até do Veracruz, Sim, sim, tem vários. muitos, assim, Sim, bons. Um eu assisti até com o Grande Otelo, que ele é um compositor, é umas coisas bem, né? sim, sim, Rio Esqueci o nome 40 do filme. Isso, tem Graus. um. Nossa, eu falei, olha, que legal. Não, o cinema brasileiro é Muito riquíssimo, bom, né? né? Riquíssimo. Outro dia eu estava assistindo Macunaíma pela oitava, Isso nona também, vez, que é também. Eu uma peguei um. referência. Isso. Eu conheci Mário de Andrade pelos cinemas. Primeiro eu Uhum, assisti Macunaíma para depois ler Mário de Andrade, uhum. né? E, enfim, é uma coisa maluca. A cultura é assim, né? Você também é artista, você sabe. Ela vai te ocupando. Quando você vê, você já tá de cabeça. Sim, sim. Quando você vê, você já tá, É, né? Você vai descobrindo as coisas também, sim. né? É muito interessante. E eu sou também fotógrafo, né? Eu me transformei em fotógrafo. Não profissional, mas fotógrafo. Uhum, Mas porque, assim, eu nunca tive um dom específico, né? Quem é da música tem ouvido, quem é da atuação tem a uhum. expressão. Eu nunca tinha uma qualidade específica. Mas eu gostava muito de filmes. E de tanto ver filmes, eu aprendi a fotografar, né? Uhum. Enfim, aí eu virei fotógrafo também e desenvolvi um trabalho muito particular, que eu só vou colocar ele mesmo para expor depois que eu me aposentar, porque eu sinto um conflito, né? Assim, Uhum. o que é ser gestor e o que é ser artista. Então, eu tento separar de uma certa forma para que não haja confusão, nem minha nem das pessoas. Entendi. Então, quando eu me aposentar, não falta tanto assim, falta Uhum. pouco. Aí eu vou mostrar minha face A mais sua fotógrafo. fotógrafo. Mas já produzi filmes também, produzi animação. Mário Galindo, vocês lembram do Sim, Mário sim. Galindo? Aquele, como é que chama? Aquele O Pavão primeiro? Isso, Misterioso, eu tenho até isso. o DVD lá. Isso. Até hoje o pessoal assiste no Muito, muito legal YouTube, muito aquilo lá. bacana. Muito legal. Eu produzi outros curtinhas também da galera aqui de São Bernardo. Enfim, mas a minha carreira mesmo é como gestor, é como Como agente gestor. cultural, Nossa, produtor, o né? Pavão Misterioso já faz 30 anos, né? É, por aí. Já vai. É, em Não, 2024 faz 20 anos. Ele 20 foi lançado anos. em 2004. 2004. 2004. Ah, tá. Isso 20 mesmo. anos de Pavão Misterioso. Ah, boa lembrança, cara. Vou colocar isso na agenda. Põe lá. Olha, é verdade. Porque, Olha. assim, esse projeto do Mário Galindo, ele foi, assim, tão excepcional na época, que primeiro que a gente nunca tinha feito um filme de produção pública, né? Uhum. Nunca a prefeitura tinha feito um filme. E ele foi o embrião do Centro de Audiovisual, do CAV, né? Porque Certo. foi aquele projeto que colocou na nossa cabeça que era possível fazer uma escola de cinema, de audiovisual pública, e que as pessoas poderiam produzir. Claro que isso foi em 2004, o CAV só vai surgir em 2012 Uhum. mesmo, mas o embriãozinho foi ali. A gente internamente já tinha essa perspectiva De fazer, né? de fazer. É, eu lembro que acho que o Gonçalo também fez alguma coisa aí, né? Sim, sim. A Gonçalo, época do Pavão, Gonçalo era o nosso diretor diretor, né? lá, né? E ele deu um maior apoio. A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. E o Mário tá lá na Inglaterra produzindo até Produzindo. hoje, né? Que legal. E é bem bacana. De vez em Então, quando a gente conversa. é assim, é até um pouco triste, nossa, triste no sentido assim, que como a gente tava falando em off aqui, dos artistas da cidade, né? Tem muita gente boa que às Sim, vezes tá fazendo, produzindo, mas às vezes não tá produzindo na cidade, tá em outros lugares, né? sim, E que poderia estar, e foram pessoas assim que, como você falou, que vieram do início lá e propuseram coisas diferentes, coisas que poderiam estar funcionando, né? sim, Dando continuidade, né? E estão produzindo em outros lugares porque o espaço não está tendo mais aquele espaço que poderia ter aqui, né? sim. Né? É que a gente sempre teve muita qualidade de tantos de artistas quanto de Uhum, produtos aqui em São Bernardo. Mas talvez por o fator histórico de considerarem o ABC
como dormitório, né? Sempre São Paulo como a cidade da produção e o ABC como dormitório, a gente fica um pouco com essa coisa na raiz. E, infelizmente, né, durante muito tempo, o poder público sempre pensou que, na verdade, não era responsabilidade dele criar mercado. Uhum. Eles acham que o máximo é sensibilização, depois as pessoas vão para buscar os objetivos pessoais. Só que não é bem assim, né? Porque, assim, para existir mercado tem que ter produção. Para ter produção tem que ter fomento. Uhum. E para ter fomento tem que ter formação. Então você cria um ciclo que tem que começar com o poder público, como já aconteceu, né, várias vezes, e para depois você criar esse mercado. Uhum. E São Bernardo não é diferente de qualquer outro local. Se não houver a intenção, se não houver política pública, se não tiver como pensar nisso de uma forma organizada, a gente vai continuar sempre produzindo pessoas talentosas que vão produzir em outros lugares onde eles vão ter mercado. Né? Que fique bem claro, né? Não é função do Estado sustentar as pessoas a vida inteira, não é isso. Mas tem que dar o fomento, tem que dar a base para que essa pessoa depois possa produzir profissionalmente, né? E Sim. conseguir sobreviver poder com fazer a sua arte. Trabalho, que é muito justo, né? Artista tem que sobreviver com sua arte, porque sim, a arte sim. também é economia, a arte também também ocupação. faz girar, né? Faz Exato. Girar, né? Tá aí comprovado, saiu várias pesquisas recentes do que a economia da cultura, ela está superando muitos outros setores da economia brasileira. Cria uma efervescência, né? As coisas. Exato. E cada projeto que você tem, não é só o artista que está envolvido, né? Você tem vários técnicos, você tem fornecedores, você tem um monte de gente envolvida no processo que não necessariamente é a pessoa que está executando. Sim. Né? E isso, até bem pouco tempo atrás, era muito... Havia muito preconceito em relação a isso, né? As pessoas achavam que o músico fazia porque amava música, que o artista plástico fazia como hobby, que é uma falácia. Todo mundo tem direito de viver daquilo que sabe fazer bem, né? Sim. E artista não é diferente disso. Se expressar, ser valorizado. Exato. Né? Sem falar a importância social que tem isso dentro do universo da cabeça das pessoas. Imagina que seríamos nós 2 anos de pandemia se não houvesse a arte, cultura para sustentar o nosso psicológico, né? Se a gente não tivesse os podcasts, se a gente não tivesse as apresentações online, se não existisse o cinema, por exemplo, nossa, a gente tinha enlouquecido, né, É verdade. Foi todo esse entretenimento e essa informação, né? Exato. E o absurdo de tudo isso é que a cultura foi a primeira a parar e foi a última a voltar. Né? A que mais colaborou e a mais prejudicada. Então, acho que é justíssimo Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, fazer esse tipo de ressarcimento para a economia cultural. Economia cultural, que é importante, né? Muito Você estava falando do pessoal que trabalha, eu lembrei dos filmes, que hoje em dia eles não fazem muito, né? Quando acaba o filme, passa aquela lista de gente que trabalhou, né, no filme. Os créditos, sim. Hoje em dia não passa muito nos... Acaba até passa, mas... mas a TV aberta nunca passa, passou. Né? Nunca... E corta, você fala, caramba, isso, que né? É um crime, né? Isso é um crime. Porque... Corta às vezes até o início, né? Daquelas séries dos anos 70, você assistia um monte... Era legal aqueles desenhos, aqueles começos. Corta tudo, cara. Você fala, pô... Que nos anos 70, até meados de 80, passava. Né? Os créditos. Acabava o filme e subia os créditos depois. Mas quem forçou o término disso foi o mercado, né? A publicidade precisava de espaço. Então, você pega filmes, a gente estava falando da Sessão da Tarde, pega filmes que passam hoje à tarde na televisão, eles são recortados. Filme de 2 horas tem 1h10, porque eles picotaram tanto para poder colocar os comerciais no meio, que dependendo do filme, você perde completamente o sentido dele. Né? Outro dia eu não nem lembro que filme que eu estava assistindo em casa lá, e tinha uma parte lá que foi, pulou do negócio. Cadê aquele pedaço que tinha que era interessante que fazia? Sumiu. E some mesmo. Porque, na verdade,
Eu acho que deixa de lado a importância cultural daquilo que está sendo exibido e passa a ser puro entretenimento, né? É um enchimento numa grade comercial. Sim. Né? Mas como você diz, existe TVs fechadas que respeitam, o Canal Brasil respeita muito Sim, isso. passa tudo e é muito legal. E sendo justo, até canais internacionais também respeitam, passam os créditos e tudo mais. Né? Eles valorizam o profissional, no meu modo de ver, né? E o internacional tem um fator a mais, né? Existem sindicatos fortes por trás disso, né? Sim. Tivemos recentemente aí a greve dos roteiristas em Hollywood. Eles são fortes, e se não passa os créditos, dando os créditos para as pessoas que produziram o filme, eles processam, porque isso está em contrato. Né? Está em contrato, né? Olha, pessoal, papo muito legal aqui com o Sérgio Oliveira, agente cultural aqui de São Bernardo. Sérgio, conta mais agora aí desses projetos que você participou, todos aí da prefeitura, né? Eu lembro também das oficinas culturais que você acompanhava. Sim. Tem algum fato assim que você lembra que foi interessante? Você fala, puxa, esse fato aconteceu isso, tem? Cara, tem várias histórias interessantes, né? Te contar sobre cinema. Logo que na década de 90, sim, quando eu entrei, em seguida a Veracruz teve um projeto, então o prefeito Maurício Soares liberou os estúdios para cinema de novo. E nós recebemos o primeiro filme que foi convidado a usar o Veracruz, convidado no sentido deles pediram e a prefeitura cedeu, foi o filme do Hugo Giorgetti, O Sábado. Um puta filme legal, quem não assistiu, assista, por favor, é muito bacana. E esse filme, ele tinha uma oficina de acompanhamento e tinha as figurantes de São Bernardo. Era um dos processos que foi acordado com o Hugo Giorgetti. Aí nessa figuração tinha gente que já era atuantes mesmo, atores, Ana Médici, Hilda Breda, Andréa Dias. Elas comentaram, é verdade. Mas tinha também o pessoal que fazia as oficinas. E a gente tinha uma oficina da terceira idade. E eles foram convidados a fazer figuração no filme. E tem uma cena antológica no filme que é o elevador quebra e fica aquele monte de gente embaixo tentando subir. E era muito engraçado porque, assim, os atores profissionais sabiam como se comportar, né? Nada de olhar para a câmera. Agora, o pessoal das oficinas era muito engraçado, porque eles insistiam em olhar para a câmera e atuar para a câmera. Mas atuar como ator de teatro, né? Não como ator de cinema. E faziam gestos, se mexiam. E o Hugo falava, gente, menos, não precisa de tudo isso não. Olha para o elevador, fiquem indignados com o elevador. E eles faziam aquelas cenas, mas a gente achava muito engraçado. E foi também uma coisa muito importante, porque como Sábado, 80% do filme foi gravado internamente, eles fizeram todo o cenário dentro dos estúdios de Veracruz, todos. E a direção de arte, para quem não conhece direção de arte e cinema, precisa também conhecer, é o absurdo da recriação da realidade. E parecia que você estava num outro lugar. Você entrava assim no cenário, era um cenário que tinha mármore, era um cenário que tinha revestimento, e você olhava aquilo e falava, caramba, isso daqui é a Veracruz? E isso era muito encantador. Para quem, imagina, quem era de cinema já ficava encantado, quem não era, as pessoas iam lá, ficavam na porta querendo entrar, o pessoal da oficina não queria ir embora, eram umas coisas muito divertidas. E isso aconteceu seguidamente, né? Porque depois do Sábado a gente teve outros filmes, né? A gente teve A Hora Mágica, a gente teve A Grande Noitada do Leonardo de Oliveira, depois Garotas do ABC do Carlão Reichenbach, o Carandiru, que também foi gravado, as cenas internas do Carandiru foram gravadas na Veracruz, e novamente fala da direção de arte, impressionante, porque parecia que você estava no presídio. Enfim, coisas muito divertidas. E tem coisas assim, outras linguagens também que são muito interessantes, né? Quando você faz oficina na periferia, você lida com um público que não tem muito costume da proximidade, né? Então, você vai fazer uma oficina de fotografia, por exemplo, como a gente fez no Riacho Grande. E na oficina a gente saía para fazer o famoso safari fotográfico, né? Fotografar o bairro e tudo mais. Então imagina aquele monte de gente com câmera na mão saindo.
Aí você chegava em alguns locais, as pessoas se escondiam, as pessoas entravam em casa, fechavam a Fechava porta ali. para não serem fotografadas. E a gente fala, não, gente, calma, calma, isso é só um curso, é fotografia, olha aqui como que vocês ficam. Mas isso demonstra muito como era fora da realidade das pessoas, né? E aí, novamente, a gente percebe como a cultura não é uma coisa que as pessoas conhecem ou reconhecem com facilidade. Uhum. Porque todo mundo tem cultura, né? Sim, sim. Ninguém não tem cultura. Temos culturas diferentes. Mas é difícil para algumas pessoas reconhecer a do outro porque não tem acesso. É verdade. Enfim. Você está falando, eu estou lembrando também, acho que você acompanhou aquela vez da oficina, uma oficina que eu fui fazer no Parque das Garças. Uhum. Eu fui um dos primeiros ali. Sim. E tinha justamente essa coisa, o pessoal tinha aquela, né, o sonho do instrumento, mas não tinha, assim, vivência nenhuma, Nenhuma. né? A coisa do instrumento, ou de mesmo pegar a gente até levava o meu, nossa, Sim. instrumento, é isso aqui, né? Tal. Sim. Tem Sim. bem isso aí mesmo que você está falando, né? Sim, Bem sim. isso. E uma das coisas bacanas de trabalhar como agente cultural, produtor cultural, é justamente isso. Você também aprende muito, Flávio. Uhum, Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma rabeca, eu uhum. não conhecia a rabeca indígena, né? Cara, sensacional. O som, a sonoridade dela é completamente diferente Diferente. dos outros instrumentos de corda. E eu vi pela primeira vez um indígena tocando. Ou seja, ele aprendeu com o pai, com Uhum. o grupo dele, nunca teve uma aula teórica, provavelmente, na vida, e tocava aquilo com uma facilidade enorme, né? E isso fala muito sobre nós também, né? Como a gente, mesmo dentro do universo da arte e da cultura, a gente ainda tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que Sim. precisa ser descoberta. Descoberto. E ainda mais num mundo desse que está mudando tão rápido, né? A Sim. tecnologia Sim. aqui entrando, tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda. Sim, a gente está assim, ao mesmo tempo que está engatinhando, né? Que agora tem um negócio da, como é que é? Artificial lá, como é que é, brasileiro? Inteligência artificial. Né? Que é um negócio assim, que você fala, Sim. não é? Você já tá aí, daqui a pouco dá um boom, você fala, caramba, meu. Pois né? é. A inteligência artificial é uma das coisas que vai ser o desafio das nossas gerações próximas aí, né? Porque assim, eu acredito que toda tecnologia é ferramenta. Uhum. Não acredito que ela é boa ou ruim em si. É a forma que nós usamos ela que vai fazer dela boa ou ruim. Mas a inteligência artificial me assusta no ponto que ela toma decisões que deveriam ser nossas, né? Por mais bem intencionadas que elas sejam, Sim. isso assusta, porque, cara, a gente fica assustado. E como eu sou um bom cinéfilo, eu já penso em Skynet, já penso em Exterminador do Futuro. Eles vão acabar com a gente, tá? Mas, não, é verdade. Brincadeiras à parte, mas você fica pensando, eles vão tomar decisões por nós, decisões que são importantes, né? Como é que chama aquele filme do Will Smith lá? Como é que é? Eu Robô, né? Né, A também, Robot, né? Isso, Eu Robô. Assim, e no cinema dá para colocar coração no robô, né? Na vida real não dá, não. Dá, né? É interessante isso que você está pontuando, porque realmente... Porque né? assim, óbvio, existem coisas que são muito importantes, que são avanços. Inteligência artificial na medicina, fantástico, porque vai te ajudar a tomar decisões mais inteligentes e tudo mais. Agora pensa isso na cultura. Quando você coloca 3 acordes numa inteligência artificial, ele já sai com uma composição completa. Cara, até eu, que não sei nada de música, vou virar músico. Né? E acho verdade. que isso desqualifica o fator humano, né? Justamente. Isso. Como que ia falar? O sentimento humano, Sim, né? Essa sensibilidade, porque tudo isso. O que nos torna diferentes do resto das espécies é justamente o fator decisório, raciocínio, sentimento. Quando você delega essas decisões para uma inteligência artificial, você desumaniza um pouquinho, né?
Ao meu ponto de vista, óbvio, ninguém precisa concordar Não, comigo. mas eu acho assim também, eu penso assim também. Mas a gente já tem uma realidade, né? Sem a inteligência artificial, o profissional em si é desqualificado pela pessoa que contrata, geralmente. Sim. Sim, com certeza. Então, se essa pessoa que contrata pode fazer alguma coisa com a inteligência artificial, aí, cara. Sim, é um excelente exemplo, né? Porque hoje em dia as pessoas não querem mais contratar ninguém porque acham que tem um aplicativo que vai fazer para ele. Fotografia é um exemplo. As pessoas não querem mais contratar fotógrafos porque eles acham que tirando foto com o celular dele, depois a inteligência artificial resolve o problema dele. Enfim, mas aí eu não sei se existe uma forma da gente conviver de forma muito mais racional com isso. É um fato, é um fato. Tecnologia existe, ela está aí para ser utilizada e acho que não dá para você voltar atrás, né? Não tem como. Né? Mesmo com essas teorias conspiratórias, vão acabar com a internet, vão acabar com isso. Isso não vai acabar com a tecnologia. Né? Porque ela vai renascer de novo e ainda mais avançada. Sim. A gente precisa reordenar os nossos pensamentos e tentar buscar soluções que sejam razoáveis para todo mundo. Para né? todo mundo. Para todo mundo. Isso aí você tá falando também, lembrei do rádio, né? Quantas vezes a gente ouve, o rádio vai acabar por causa da, sei lá, da TV, Sim. por causa do, sei lá, da TV a cabo, por causa do, né, de uma série de coisas, da internet também, disso, daquilo, o rádio tá aí. Não, ele permanece. Forte, né? Ele teve que se readequar, Sim. obviamente, né? Não é mais a mesma coisa de décadas atrás, mas ele resiste. Assim, a tecnologia simplesmente reproduz a técnica do rádio. Os nossos podcasts são, na verdade, programas on demand, né? Sim. Ao invés daquela fator ao vivo que você ouvia Barros Alencar, Zé Bétio, todo dia de manhã, agora você pode ouvir a hora que você quiser. Então, é só uma mudança de possibilidade tecnológica. Sim. Mas a linguagem permanece, assim como o cinema vai permanecer, assim como a televisão vai permanecer. É só uma questão de readequação. A gente, durante todo esse tempo que eu estou pesquisando e trabalhando com cinema, a gente sempre ficou com esse receio, vai acabar o cinema, porque as telas digitais vão acabar com o cinema. Não vai acabar, porque cinema é expressão não só artística, é expressão de cultura, de vivência. Sim. É a forma que você tem de contar experiências para um número maior de pessoas. Então não vai acabar, o que vai acontecer é readequação. Agora a gente precisa se readequar, né? E tentar usar a ferramenta de uma melhor forma possível para todo mundo. Uma forma que as pessoas também assim, interajam, né? Não sei, né? Assim, Sim. Entendam o processo, né? Sim, a tecnologia na área do cinema, ela possibilitou uma coisa interessante que foi a questão da popularização dos meios de produção, né? É muito mais fácil você fazer filmes hoje, porque até o seu celular grava. Então, isso é mais acessível. Só que agora é aquela, né? Que tudo que é muito acessível perde um pouco de substância. Não é? Como eu disse antes, com a música, que eu poderia ser músico, todo mundo pode ser cineasta também hoje em dia. Que não é de fato uma coisa ruim, mas também é uma coisa que precisa ser pensada, porque existe cinema como expressão, cinema como arte, cinema como economia, tem várias facetas a serem absorvidas aí dentro desse pensamento audiovisual. E todos têm que ter a importância que lhe cabe. Sim. Né? A gente não pode esquecer um Almodóvar da vida só porque é possível fazer filmes em celular. Né? Tem que valorizar, sim, o trabalho do cineasta, tem que trabalhar, sim, o pensamento, e que toda forma de expressão artística tem que considerar o contexto que ela foi feita, né? Sim, qual que é Repito, eu acho que é um ganho as pessoas terem acesso, poderem fazer seus filmes, poderem fazer seus trabalhos, mas também não pode perder a perspectiva que existe um fator artístico aí que tem que ser considerado. Né? Como tudo, né? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, a gente precisa tentar não perder a perspectiva de que isso precisa ser analisado. Né? E você, como agente cultural, você já até falou um pouco, falou também off um pouco aqui,
Qual é o seu sonho, assim, coisa que você acha que seria legal fazer, acontecer, que ainda não rolou ou que poderia fazer para frente aí? Assim, que você fala, puxa, podia fazer tal projeto, podia Ah, acontecer tal sim. coisa. Na perspectiva do município, na cidade, eu acho que a gente tem muito a avançar ainda. Uhum, Acho que um exemplo prático, a gente precisava profissionalizar a produção no sentido de ter recursos melhores para os produtores culturais, né? A gente discute muito a questão do que é filme commission, né? uhum, Escritório de auxílio à produção cinematográfica que tem em São Paulo, tem nos grandes centros, que nada mais é do que um escritório que ajuda os produtores a achar locações, a contratar profissionais e tudo mais. Acho que isso a gente precisa avançar, acho que São Bernardo precisa disso, até por ter os estúdios da Veracruz, no município, que faz de São Bernardo um local de referência para cinema. Acho que a gente precisa fazer isso. No campo das artes como um todo, a gente precisa ter uma lei de incentivo que seja realmente eficaz, né? Que seja possível captar dinheiro na iniciativa privada de forma menos burocrática e mais uhum. popular, né? Que não seja só grandes empresas que consigam, mas as pessoas também consigam. Acho que a gente tem que avançar nisso. E, obviamente, né, a gente sonha com a pluralidade e a diversidade. A gente gostaria de ver todo mundo que produz cultura com espaço para mostrar os seus trabalhos, não só no poder público, mas assim, na iniciativa privada, em todos os locais. Porque o grande problema dos nossos artistas e produtores ainda é visibilidade, né? Sim. Ainda é apoio, é conseguir mostrar o seu trabalho, é ter espaço para isso. Então, acho que a gente tem que avançar bastante nisso. Uhum. Tá? E acredito que se a gente avançar nisso, a gente avança também em fatores sociais, questão de diminuir a vulnerabilidade, a gente promove a inclusão, e aí a gente tem uma sociedade melhor, aí melhora a educação, melhora a saúde, melhora tudo de forma consequente. Sim. Claro que é uma coisa que não se faz de um dia para o outro, né? A gente precisa ter planejamento para isso, e planejamento de médio e longo prazo não se faz em um ano. Mas tem que começar, né, Flávio? A gente tem que Sim, começar a sim. fazer isso. E por isso que eu sempre insisto que a melhor forma disso acontecer é a participação de todos. Uhum. A gente tem que também sensibilizar as pessoas que elas têm que participar, porque o poder público é demanda, né? A gente tem que demandar para eles, tem que fazer com que eles enxerguem para que a gente tenha as respostas adequadas. É histórico, não só aqui em São Bernardo, no país como um todo, que as demandas sempre são saúde, segurança, educação, que não sejam importantes, sim, elas são importantes, prioritárias, mas elas acabam sendo o foco de todos os investimentos públicos, né? E deixando de lado coisas importantes como cultura, esporte, bem-estar social e tudo mais. Sim, sim. Então, acredito que a única forma de mudar isso é realmente participação e cobrança. Cobrança, né? Cobrança. Porque é aquilo que a gente está falando aqui, tanto no esporte como também na arte, né, na cultura em geral, tem muito talento, muita gente, Sim, né? sim. E também com vocação para pegar, para aprender, para fazer, né? Exato. E às vezes não tem oportunidade, Sim. né? Flávio, falar o óbvio. Poucos países no mundo têm a riqueza cultural que o Brasil tem. Pela questão da miscigenação, pela questão do tamanho, pela questão demográfica, enfim. A gente tem um potencial artístico, cultural imenso. Imenso, Só que verdade. precisa de investimento, né? Ninguém nasce já sabendo fazer tudo. E tem que investir nisso. E isso vale para o esporte também, vale para outras áreas de conhecimento. Sim, sim. Porque o brasileiro é talentoso por natureza, mas, enfim, só talento não vale. Não né? vale, né? Nosso futebol que o diga, né? Que a verdade. gente é um país de talento, sim, com certeza, mas se não tem investimento, meu cara, Não vai, né? qualquer esquema europeu aí anula as nossas. Qualquer esquece. Alemanha, né, brasileiro? Chega e faz 7. Não, esquece isso, esquece isso. Essa ferida jamais será curada. Ai, ai. Mas, Sérgio, fala agora um pouquinho pra gente. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre. Você estava falando aí dos editais, né? Das leis também, tudo.
Você está, posso dizer assim, você está à frente também, né, do projeto da Lei Paulo Gustavo, é isso? A gente está participando, né? Porque a Uhum, Lei Paulo Gustavo está sendo montada pelos técnicos da secretaria, pessoas que estão trabalhando como eu há bastante tempo na uhum, secretaria. E a gente também já tem a experiência da Aldir Blanc 1, que nós fizemos em 2020, 2021. Cara, é um desafio porque é uma grana muito boa. E assim, eu acho que nunca a gente teve dinheiro para trabalhar audiovisual como está tendo na Lei Paulo Gustavo. Mas o desafio é porque a lei ela tem um caráter emergencial, para chegar nas pessoas que tiveram problemas na Covid, né? Muita empresa quebrou, muita gente ficou sem emprego, enfim, na área da cultura, então nem se fala. E ela tem um desafio de chegar em todas as pessoas. uhum, O Ministério até pensou nisso teoricamente, né? Buscas ativas, políticas de cotas, políticas afirmativas. Só que realizar isso é muito trabalhoso, ainda mais num sistema que não está acostumado a fazer isso, né? A gente acredita que a gente está fazendo um bom trabalho. Não é unanimidade, obviamente, porque, como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, boa. né? Ainda bem que existem críticas, Uhum, que isso quer dizer que a gente acertou e tem coisas para melhorar, isso é bom. A gente está descobrindo essa face da cidade, né, que eu falei para você, que a gente não conhecia. Tem muito produtor cultural excelente que não está no mercado cultural uhum, por opção ou por falta de possibilidade. Tem muita cultura relacionada a territórios, né? A gente fez 2 buscas ativas no pós-balsa, né? uhum, Lá tá, nas comunidades indígenas. Cara, é impressionante como a riqueza cultural daquele espaço que fica à margem da cidade. tá. Porque eles têm a balsa é um obstáculo, né? Sair de lá para vir usufruir de qualquer coisa em São Bernardo é uma viagem para eles. Então eles acabam produzindo lá mesmo. E a gente acaba ficando meio que distante disso. Uhum, Então, com a Paulo Gustavo, a gente consegue fazer isso, consegue ir até lá, consegue reconhecer esses espaços. E a gente está tentando fazer o máximo possível para que ela seja democrática, que fique bem claro que qualquer edital é uma peça jurídica, ela tem que ter algumas coisas que são propositadamente herméticas, porque são regras. uhum, E regras, elas existem para poder criar critérios de seleção, critérios de participação. A gente entende que isso seja um problema para algumas pessoas, mas a gente está tentando facilitar ao máximo, cara. A gente está colocando nossos contatos, que depois eu deixo com vocês também uhum. aqui, para vocês poderem nos ajudar a divulgar. E para tentar fazer com que essas pessoas tenham pelo menos a oportunidade de propor seus projetos. Levando em consideração que a gente não vai conseguir premiar todo mundo na Paulo Gustavo, porque mesmo que o dinheiro seja um dinheiro legal, não dá para premiar, a cidade tem quase 900 mil habitantes, né? Mas que pelo menos as pessoas já comecem a fazer o exercício da participação, porque aí vem novas leis, vem Aldir Blanc É de Blanca, 2, né? vem uma Uhum, política cultural do Ministério que agora é de fundo a fundo, que na prática quer dizer, o dinheiro não fica só mais lá em uhum, Brasília, ele começa a ser distribuído para os municípios e estados para executarem os seus próprios territórios. Então, esse exercício vai ser bom para que as pessoas possam ter mais proximidade com os editais e com as novas políticas de fomento. Enfim, a gente está trabalhando muito, Flávio, assim, uhum, estamos trabalhando bastante, toda a equipe, porque a gente acredita que o benefício é para todos, né? Assim, existem, como você, produtores uhum, históricos aqui na uhum, cidade que merecem todo o nosso respeito, que merecem também uhum. investimento. Mas tem os jovens, o CAV está cheio de gente querendo fazer filmes que não tem Sim. possibilidade. Na periferia tem um monte de gente que a gente sabe que está lá fazendo seus próprios podcasts, fazendo Uhum. seus próprios TikToks da vida, que poderiam ter a possibilidade de fazer isso de forma mais organizada e com dinheiro. Então a gente está tentando o máximo levar para eles também, né? Entendi. E a gente pede assim, a gente sabe que
é passível de questionamento? Claro que é, porque assim é um processo público. Mas a gente espera que as pessoas entendam que a gente está fazendo o melhor possível dentro das condições que a gente tem. Que tem, né? Então, vocês fizeram uma reunião para meio explicativa, é isso? De início, Sim, depois sim. a busca ativa, né? A gente está de olho na Paulo Gustavo há muito tempo. Desde que Uhum. saiu Aldir Blanc 1, a gente já sabia que a Paulo Gustavo viria. E já lá na mostra de audiovisual da Aldir Blanc, a gente já começou a falar de Paulo Gustavo. Fizemos 2 encontros. A partir daí, a gente começou a conversar internamente sobre a Paulo Gustavo. E no ano passado, em 2022, quando assim que a lei foi aprovada, nós fizemos um encontro no Elis Regina, acho que você estava lá, se não me engano. Ah, sim, não, quem foi o pessoal que a gente tá junto no teatro, esse primeiro que vocês fizeram lá. Isso. Aí nós fizemos esse encontro, falamos das intenções, mas em seguida o governo federal retirou a verba, disse que não haveria verba naquele ano, então ficou em suspenso. Voltamos agora no começo do ano, em maio, quando foi regulamentada a lei, e aí sim disponibilizada a verba. Fizemos vários encontros, 2 no Elis Regina, 1 no Cacilda Becker. Isso. Tudo antes ainda de começar a fazer o plano de ação e ser aprovado. E depois que o Ministério aprovou o plano de ação, a gente fez as buscas ativas, né? A gente abriu para a sociedade, a gente foi para todos os cantos, fomos no Cafezal, no Parque Imigrantes, Santa Cruz, como eu falei para vocês. E começamos a captar impressões das pessoas, explicamos o que era a lei. Aí chegou a etapa de fazer os editais, que foi agora mais recente, nós fizemos os editais, lançamos, e estamos voltando nesses locais para explicar sobre o edital e ajudar a fazer a inscrição, né? Porque apesar da inscrição ser relativamente simples, ela tem termos técnicos. Sim. Tá? Então, nem todo mundo consegue entender esses termos técnicos. Então, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. E, como eu te disse, é uma ferramenta fantástica para nós, principalmente para nós que trabalhamos com cultura diretamente, é que você tem contato com o seu público. Ah, sim. Né? Você está diretamente com a pessoa que faz e a pessoa que recebe a cultura. Então, você começa a enxergar as dinâmicas de cada espaço, né? Porque você sabe, a maioria da política cultural do brasileiro é feita de gabinete, né? Sim. As decisões são tomadas dentro de gabinetes, departamentos, secretarias. E a Lei Paulo Gustavo está aproximando a gente de novo com aquilo que é o nosso objeto de trabalho, que é a cultura periférica. Periférica. Enfim, mas a gente acredita que o resultado vai ser bastante interessante, mas, volto a dizer, tudo tem que ter participação. Tem que ter participação. E participação exige um pouco de esforço, um pouco de empenho. Nós sabemos que é muito chato ter que participar daquelas reuniões, um monte de gente falando, é muito chato. Cara, mas a gente tem que participar, porque senão as pessoas vão tomar decisões pela gente. Né? A gente precisa estar lá para defender aquilo que a gente acredita. Tá? E vai ser mais plural possível quanto mais pessoas tiverem, né? Sim, que daí dá para o negócio tomar rumos que às vezes a gente que é artista, a gente espera, né? Assim, para acontecer, para realizar, para fazer, enfim. Isso. E você começa a ter entendimento de coletivo, né? Você começa a enxergar o outro, o que o outro está fazendo. Aquilo pode ser benéfico para você em que sentido? Você pode agregar coisas. Enfim, é a troca, né? Tem que ter a troca. E aí tem a Paulo Gustavo, e aí o ano que vem tem o Aldir Blanc, né? A previsão que nós temos, que tem a Lei Aldir Blanc 2, o Ministério da Cultura já está fazendo a preparação da regulamentação dele, já foram feitos alguns encontros em nível nacional. A gente acredita que seja regulamentada em breve, e provavelmente a execução dela vai ser, talvez, o ano que vem, segundo semestre. E que aí tem uma nova perspectiva, né? Não é mais uma lei emergencial. Vai ser uma política mesmo cultural do Ministério, que é um investimento de 5 anos. Todos os municípios vão receber uma verba durante 5 anos para poder executar políticas culturais. Deve ter retorno dos pontos de cultura, retorno da cultura viva, que eram projetos anteriores que tiveram bastante importância, mas que foram descontinuados. Tudo isso deve retornar com a Aldir Blanc 2. Tá. E essas duas são as mais
Essas são as que estão aqui, né? Estão acontecendo, né? Sim. Que são as que estão no horizonte mais próximo, né? E que existe realmente a certeza da execução das duas. Agora, foi lançado um decreto de fomento pelo Ministério também esse ano que dita as regras, né, para as políticas culturais daqui para frente em nível federal. São bases bastante interessantes. A Paulo Gustavo e Aldir Blanc estão dentro dessa perspectiva. Mas aí tudo depende de decisões depois, né? Congresso, executivo. Não tem como a gente ignorar que as decisões são tomadas não apenas de forma administrativa, são feitas também de decisões políticas, né? Então a gente aguarda aí quais são as próximas. Entendi. Mas que bom, né, que tá... Isso é ótimo. Né, tá acontecendo, e vocês estão, né, eu acompanho esse trabalho de vocês também, que é muito importante para poder estar divulgando, como você falou, para os artistas e para pessoas que a gente às vezes nem conhece, como você falou, né, que tem um trabalho e tá lá, e né, gente nova também, ou gente que ainda não apareceu de alguma forma, né? E eu acho muito importante, porque nós que somos os artistas, a gente sempre espera, além de também nós termos que, no sentido de se mexer para mostrar o trabalho, né, para as pessoas conhecerem também, mas que você tenha um apoio público, né, esse apoio que é importante com essa verba que tem, né? Sim, eu acho importantíssimo que vocês também multipliquem o que vocês sabem, que você, como oficineiro histórico da nossa secretaria, a gente tem o privilégio de ter você como oficineiro há bastante tempo, mas é importante que você passe para as novas gerações esse seu conhecimento, né? Que você divida um pouco desse trabalho que você tem com outras pessoas para estimular outras pessoas e multiplicar, até que a gente tenha a possibilidade que todos façam arte ou cultura. Né? A gente sabe que nem todo mundo numa oficina vai ser músico ou vai ser ator, nem nada. Mas que você transforma já é uma transformação enorme. Já é válido, né? Pelo trabalho. Vários dos seus alunos viraram oficineiros depois, viraram músicos depois. Isso faz toda a diferença. E a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, eu acho que vai ajudar isso. Né? Vai ajudar. E acho que é importante também que não só as leis, né, mas os entes públicos mesmo, governo federal, governo estadual, governo municipal, também pensem nos seus orçamentos para também fazer políticas culturais que sejam mais substanciadas, de continuidade, né? Porque seja importante, né? Porque é importante, porque cidades como São Bernardo, elas estão em constante mudança, a dinâmica cultural aqui é muito grande, e você precisa estar sempre investindo, sempre olhando para a cidade e propondo alternativas. Alternativas, né? Eu até comentei com você em off aqui, a gente tem um trabalho que a gente está fazendo justamente com envolve teatro, música, né, e a história sobre o meio ambiente, tudo. Sim. Que a gente tá para fazer esse trabalho, inclusive baseado na ODS, né, da ONU, que são aqueles 17 itens, né, sobre reciclagem, sobre meio ambiente, sobre tudo isso aí. E a gente vê que tem uma gama grande de coisas que você pode fazer, no sentido até de passar mensagens interessantes para as pessoas que têm um engajamento até público, engajamento social, né? E aí você consegue passar alguma coisa, não só vamos supor, eu vou fazer uma música lá, uma música romântica, mas uma música particular minha. Não, tem uma coisa também de, como dizia minha avó, de sustância, né? Né? Sim, com certeza. E aí você consegue passar uma coisa que tem um firmamento para as pessoas, né? Fala, poxa, tem uma coisa aí que envolve o planeta, envolve o município, o estado, enfim, né? Envolve o país. E são coisas primordiais. Sim. A arte é transformadora, né, Flávio? Através da arte você comunica, você informa, você transforma. É muito mais fácil uma criança entender através de um espetáculo de teatro infantil o que é certo e errado do que você ficar insistindo com ela que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim.
A arte existe para isso. É expressão, né? Sim. É expressão. É expressão. E é fantástico, eu acho ótimo que vocês pensem assim, porque tem muitas outras coisas na sociedade que precisam ser comunicadas. A questão da sustentabilidade, meio ambiente, né? Nós estamos passando por um período de calor intenso em pleno inverno e as pessoas precisam entender que isso acontece porque nós estamos acabando com o planeta. Não... E é importante que as pessoas saibam disso. E acho que uma das formas mais fáceis delas entenderem é pela arte, pela a representação, pelo lúdico e tudo mais. Né? Sim, sim. E esses trabalhos precisam ser valorizados e precisam ser investidos, sim. Você está falando, eu estou lembrando de uma coisa que assim, isso me mata. Quando eu estou no trânsito, e eu sou craque nisso, assim, acontece. O cara da frente do carro abre o vidro, joga uma garrafa, assim, ó, paf. Joga um saco grande, assim, que você fala assim, sabe? Você fala, mas com tudo que é falado, com tudo, o cara não é possível que o cara não vê, meu. Esses dias mesmo, eu falei assim, ó, o cara abriu um negócio, uma garrafa de cerveja enorme, assim, ó, pá, jogou na rua, assim, eu falei, mas dá vontade de chegar assim, ó, né? A gente tem as coisas dos robôs, né? Tem um robô ali, já vai, né? Eu acho que era nos Flintstones, não tinha isso? Sei, os Jetsons, os Jetsons, né? O cara fazia um negócio, já vinha um robôzinho lá, você está sendo... Não é isso? Sei. Cara, dá um assim, você fala, não é possível. E é desesperador, Flávio, porque não são pessoas sem informação. Não são pessoas com falta de educação formal. Se o cara está dirigindo um carro, ele tem um mínimo de educação, certo? Sim. Ele não absorve, ele não pensa no outro, ele não tem esse sentimento de coletivo. Porque, assim, ele está preocupado em se livrar da garrafa. O que vai acontecer com o planeta, que para ele não interessa, né? E mudar isso é muito difícil. E eu, particularmente, acredito que a gente só faz isso através da cultura. Sim. Né? Todo mundo fala em educação, tem que melhorar a educação. Claro, obviamente tem que melhorar. Mas não vamos esquecer que educação é parte da cultura. Sim. Né? Todo mundo acha que cultura é parte da educação. Não, educação é parte da cultura. Porque primeiro, quando você nasce, você já nasce com cultura. Porque você nasce numa família, num ambiente, você já tem a cultura nata. Você vai ser educado depois. Sim. Né? E precisa a gente entender isso para pensar políticas públicas pela perspectiva contrária. Ao invés de fazer a perspectiva da repressão, da coerção, a gente tem que começar atrás e explicar para as pessoas, para as nossas crianças, nossos jovens, a importância disso para a sobrevivência do coletivo. Né? Sim. Obviamente que é difícil. Claro, se fosse fácil, as pessoas estariam fazendo, obviamente. Mas isso tem que ser colocado como diretriz de governo mesmo, de administrativo, de todos os governos, de todos os locais. Porque a gente precisa mudar o mundo, né, Flávio? Sim. O mundo do jeito que vai pro buraco, meu velho, vai pro abismo. Mas você sabe que um dos trabalhos que a gente pesquisou bastante, está pesquisando sobre a sustentabilidade, o meio ambiente, tudo. Você vê que tem muita coisa que é plástico, né? Sim. E assim, você vai, por exemplo, você pede um negócio para comer em casa, vem dentro de um saco, que vem sacado, que daí vem com outro saco. Dentro de uma caixa. É tipo assim, aquelas brincadeiras, né? Você vai tirando a caixinha, né? A caixa grande vai ficar aquela caixinha. Aí você fala assim, olha quanto lixo. Sim. Né? Sim. E isso está acontecendo também por a questão da individualização da pessoa, né? A gente cada vez mais é levado a crer que o indivíduo é mais importante do que o coletivo. Então, você pode ver, quando você pede comida, são porções individuais que vem uma caixinha para cada um. Sim. Quando você vai fazer qualquer tipo de operação, internet e tudo mais, é seu código particular e tudo mais. Cara, isso reflete na sociedade. Né? Interessante essa sua colocação. Reflete, porque assim, eu sou de uma família estruturada, graças a Deus, meus pais nordestinos, irmãs, família estruturada. Mas os meus sobrinhos já passaram por um processo de individualização que eles não veem a família mais como núcleo social. Eles veem a família como elemento de sustentação. Né?
assim, os meus sobrinhos, eles perderam a capacidade de sonhar com ambição. Eles sonham, claro, como todo jovem sonha. Só que sem aquele fator de ambição. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem, eu sigo minha vida aqui. E isso é fruto da individualização, porque eles não pensam coletivamente. Eles não pensam, não, olha, se eu melhorar a minha vida, vai melhorar da minha família, que vai melhorar do meu bairro, que vai melhorar de todo mundo, e todo mundo ganha. Não, eles são levados à questão individual. Pandemia ajudou muito isso, obviamente, as redes sociais ajudam isso, mas eles não são os únicos motivos. O principal motivo é essa crença que a sociedade tem, principalmente a partir da era do consumo, né, nos anos 80, 90, que tudo é individual. Tudo individual. Enfim, é uma percepção que eu tenho de vida, porque talvez eu tinha tido o privilégio de ter uma família mais estruturada. Sim, sim. E a gente sabe que o mundo está precisando muito de valores, né? A gente perdeu muitos valores importantes, e o valor família é uma delas. Né? E aí a gente tinha essa coisa também de... essa efervescência cultural que a gente pegou bastante, que tinha vários pontos de coisas acontecendo. Exato. Você ia, então você, né, juntava com as pessoas, via, assistia. Eram processos coletivos. Você ia no cinema com a família toda. Isso. Você encontrava seus amigos no cinema, no teatro, no bar onde você ia ver música. Agora você vê tudo em casa, no seu celular. Adoro celular, acho a tecnologia fantástica. Smartphone é uma coisa fantástica. Cara, mas isso tem um dano colateral, que é o fato da pessoa não olhar mais ao redor. Né? A pessoa fica o tempo todo olhando para o equipamento e ela perde a percepção, ela perde a visão periférica. Ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela. Que coisa, né? É o tipo de coisa que o cara sabe tudo do universo dele. Não sabe nada do que está acontecendo do lado dele. E isso é problemático, isso é preocupante. Realmente. Eu não tô, juro, não estou falando de discurso aqui, não. É como eu enxergo as coisas. Sim, né? mas é bem interessante isso, porque realmente é o que acontece. Eu vejo também assim, uma coisa pro nosso tempo, assim, que a gente vê acompanhando outras coisas, né? Uma diferença assim de postura mesmo, né? De forma de ver as coisas, de fazer, enfim, né? Muito maluco. Brasa, como estamos aí, velho? Finalmente. Estamos nos finalmente? Poxa! Olha, é verdade. Estamos nos rápido, hein? Passou rápido. Finalmente. Então, Sérgio Oliveira, agente cultural aqui de São Bernardo. Eu agradeço de coração mesmo você ter vindo, viu? Ter aceitado o convite da gente aí, de estar aí. A gente já se conhece há um bom tempo, já fizemos coisas junto, né? Por que não? Coisas bacanas, né, Flávio? Coisas bacanas. E então eu gostaria que você desse o seu último recado pro pessoal aqui, ó, falasse e quem quiser também entrar em contato contigo, saber mais também sobre a Lei Paulo Gustavo, tal, dá todos os seus starts aí, né, Brasa? Tá ok. Bem, primeiramente quero agradecer a todos, tanto o Flávio quanto o Brasa, pelo convite. É um prazer estar podendo falar aqui com vocês. A gente conhece tanta gente e ao mesmo tempo a gente acaba não conhecendo ninguém. Espero que quem não me conhecesse antes tenha um pouquinho mais de conhecimento do que eu sou. Mas enfim, eu quero dizer que estamos à disposição de vocês, não só aqueles que estão interessados na Lei Paulo Gustavo, mas que estão interessados em cultura geral da cidade de São Bernardo. A gente tem os nossos canais de contato, que são os oficiais, né? A Lei Paulo Gustavo, tem o e-mail leipaulogustavo@sambernardo.sp.gov.br. Cada um dos editais da Lei Paulo Gustavo tem um e-mail também que é sobre o próprio edital. Se vocês entrarem lá no texto, vocês também podem mandar mensagem para lá e tirar suas dúvidas. Tem o WhatsApp e tem as buscas ativas que a gente está realizando. Hoje mesmo, a gente está fazendo algumas pela cidade. Acredito que quando o programa for no ar, a gente ainda vai estar fazendo. E vocês têm a oportunidade de perguntar para a gente de forma mais direta, né? Uma forma de papo, como a gente está fazendo aqui, que acho que fica até mais fácil de entender, tá bom? Estou na Secretaria de Cultura, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, terei prazer em recebê-los e prazer de conversar com vocês. Novamente, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E é sempre um prazer falar de cultura.
Muito obrigado, Sérgio. Realmente, de coração, obrigado, velho. Eu que agradeço. Você tá aí com a gente, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Brasa, agora é nóis, Brasa. É nóis. Pessoal, você que está aí do outro lado e você quer ser um apoiador do nosso projeto, o podcast, o Flavesp Podcast, aqui um podcast cultural, vai aparecer aqui um QR Code, que está sempre por aqui, acho, né? O Brasil põe por aqui. E se você quer ser um apoiador, então, do nosso projeto, patrocinador, você vem lá, e paf, pronto, você virou um apoiador, certo? E aí vai aparecer um sininho, ó, que também não sei se está aqui, eu nunca sei onde o brasileiro põe, tá por aqui o sininho. Aí vai aparecer o sininho, você fala, puxa, eu vou né, me inscrever aí para impulsionar mais, para o pessoal ver mais, para divulgar, enfim. Você vem no sininho e tof, pronto. Se inscreveu no Flavesp Podcast, o seu podcast cultural, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço de coração, o Brasilino também. E a gente espera vocês na próxima aí, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.